Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem? A gente vai fazer uma aula de literatura. Tio Fábio, apostila nova, matéria nova? Não. Seu tio já encerrou as notas de vocês do segundo bimestre e a gente vai precisar de matéria nova, de apostila nova, lá na frente quando a gente voltar para o segundo semestre, tá bom? Mas então a gente vai ver algumas coisinhas que ficaram para trás? Vamos! Ai, que delícia, historinha! Yes! Quando seu tio estava contando o Camões para vocês, e eu contei os Lusíadas para vocês, o seu tio disse assim, são vários episódios líricos dentro daquele grande poema épico, e deu tempo de contar 2. Vocês vão lembrar que é a Inês de Castro, ou A Rainha Morta, que seu tio contou, que é muito divertido, e o seu tio contou também O Gigante Adamastor. 2 outros episódios são muito interessantes e são aqueles que são os mais pedidos nos vestibulares. Eu gostaria de contar para vocês, tá bem? Um deles se chama O Velho do Restelo e o outro se chama A Ilha dos Amores, ainda emendando aí um chamado A Máquina do Mundo. O que foi o episódio do Velho do Restelo? Bom, nós sabemos que o Camões épico, os Lusíadas, né, esse grande poema enaltecendo a bravura do povo português, ele vai contar a briga dos deuses mitológicos, ele vai contar a história de Portugal e ele vai contar a viagem de Vasco da Gama às Índias. E a passagem do Velho do Restelo é um momento de um escorregãozinho do Camões. Um escorregão sem querer? Não, super por querer. Por que um escorregão, tio Fábio? Ué, um poema épico é para fazer o quê mesmo? Enaltecer a bravura e a grandeza de um povo através dos seus feitos heróicos. Então era um livro que era para falar apenas das qualidades dos portugueses e das qualidades que vieram com as grandes descobertas dos portugueses. Mas há um momento em que o Camões, que não era bobo, né? Ele era um gênio. Ele estava vendo que Portugal estava desperdiçando uma grande oportunidade de continuar sendo uma das mais importantes nações do mundo por conta da cobiça, por conta da ganância do povo português. O que a gente está falando, evidentemente, é dos nobres, né? Dos governantes. E ele, que estava escrevendo o livro, ele falou assim, tem uma partezinha aqui do meu povo que não é muito admirável, acho que eu vou botar no livro. Mas ele ficou um pouco com medo de botar no livro aquele pensamento dele. Então ele cria um personagem. E ele cria um personagem que é o Velho do Restelo. Peraí, tio Fábio, então quer dizer que ele criou um personagem que falaria por ele? É. Então, um personagem que fala pelo autor, ele tem um nome técnico, chama-se alter ego. A-L-T-E-R-E-G-O, alter ego. O Velho do Restelo é o alter ego do Camões. O Camões pensava que aquelas navegações, aquelas viagens, tiveram alguns probleminhas. E ele não podia falar, porque havia muita censura, e ele estava produzindo uma obra que era para enaltecer o povo português. Mas ele deu um jeito de colocar, através do Velho do Restelo, o que ele pensava. O que é esse momento? Restelo é o nome de uma praia, lá em Portugal, lá em Lisboa, de onde partiram os navios do Vasco da Gama para encontrar o caminho das Índias, como nós sabemos. E ele cria, evidentemente que é ficção, ele cria um momento em que os navios estavam preparados ali no cais para zarpar para as grandes viagens, para a grande viagem. E ali estavam os moços que tinham sido escolhidos para fazerem a viagem e estavam lá as mães, as mulheres, as namoradas, as noivas, as filhas daqueles homens que iam empreender pela primeira vez uma viagem da qual eles não sabiam se voltariam vivos, e a maioria não voltou mesmo. E de repente, todo mundo ali se despedindo, e há um certo orgulho, né? Nós vamos empreender uma viagem nova que ninguém nunca fez, tal. Só que de repente aparece um velho ali na praia do Restelo, e gritando, e todo mundo para escutar o velho, e ele diz assim, essa viagem não vai dar certo, essa viagem vai dar errado.
e vai trazer graves problemas no futuro. Sabe por quê? Os melhores moços das nossas melhores famílias estão empreendendo uma viagem por conta de cobiça, por conta de dinheiro e não estão pensando em quem é que vai ficar aqui em Portugal para governar esse país no futuro. Nós vamos correr o risco de perder a nossa juventude, que poderia ser uma grande juventude para Portugal. E todo mundo ficou ali quietinho escutando aquele velho dizendo: essa viagem não vale a pena, essa viagem é perigosa para o nome de Portugal. No futuro nós viemos a saber que realmente, de certa forma, não foi bom para Portugal, porque acabou ficando na administração um rei chamado Dom Sebastião. E o Dom Sebastião, ele entrou numa guerra muito burra no norte da África e acabou sendo derrotado. E ele não tinha filhos, então Portugal ficou nas mãos do parente mais próximo do rei Dom Sebastião, o rei da Espanha. E a Espanha vem e toma conta de Portugal, e Portugal passa mais de 60 anos na mão dos espanhóis. Então, meio que Camões previu que ali ia ter algum problema. Então, o Velho do Restelo, ele é uma nota dissonante. É como se ele trouxesse uma notícia diferente do que era a grandeza e a bravura dos portugueses. Então, o Velho do Restelo é o alter ego do Camões. Não se esqueçam essa expressão, tá, pequenininhos? E o que é o episódio da Ilha dos Amores e a Máquina do Mundo? Já é no final. Quando no final da viagem do Vasco da Gama, ele finalmente consegue chegar até as Índias, até a Índia, né, que nós conhecemos hoje como Índia. As Índias seria o conjunto dos países daquela região. E ele chegou até uma cidade chamada Calicut, na Índia, e lá ele conseguiu tudo que ele queria. As especiarias, e joias, e tecidos, e dinheiro, etc. Isto é, havia uma briga entre dois deuses, Baco e Vênus. O Baco contra a viagem do Vasco da Gama, a Vênus a favor. Quem foi que venceu? Vênus, porque os portugueses conseguiram fazer a viagem e terminar a viagem. E quando os marinheiros estavam voltando para Portugal, no meio do mar, no meio do nada, a Vênus resolveu presentear aqueles marinheiros e fez aparecer na frente deles, virtualmente, uma ilha. E a ilha foi chamada de a Ilha dos Amores. Você acha que os marinheiros fizeram o que nessa ilha? Ok, amores, ok? Eles pararam os seus navios, desceram naquela ilha e a ilha estava cheia de ninfas, semideusas, belíssimas e nuas. E os marinheiros namoraram essas ninfas. Beberam, comeram, divertiram, namoraram na Ilha dos Amores. É uma ilha que seria um presente da deusa Vênus para os navegantes portugueses. Em determinado momento, alguém diz: olha, é preciso que vocês subam naquele morro mais alto da ilha, porque há lá um presente para vocês, marinheiros. Os marinheiros subiram então até o topo do monte mais alto da Ilha dos Amores e lá, aquela ninfa muito conhecida nossa, lá no Gigante Adamastor, a ninfa chamada Tétis, ela dá um presente para os marinheiros. Ela leva os marinheiros até lá e Vênus concede àqueles marinheiros o direito de conhecer a máquina do mundo. Que é isso? Como que o mundo funciona? O Sol, os planetas, os satélites, as estrelas, o conhecimento do universo. Então é como se eles vissem virtualmente na frente deles como que funcionava o universo, como que era a máquina do mundo. E evidentemente que esse funcionamento do universo era apenas dado a conhecer aos deuses do Olimpo. Quer dizer então que os portugueses viram aquilo que só os deuses viam? Yes! Os portugueses são comparados aos deuses. Estão vendo como Camões botou os portugueses lá no alto quando ele fez os Lusíadas? Super elogio. Só os portugueses conhecem a máquina do mundo, por isso são como os grandes deuses do Olimpo. Camaradinha fez um elogio altíssimo ao povo de Portugal e chamou aqueles marinheiros de argonautas, os marinheiros do Olimpo. Bonito, né? Nessa altura do campeonato, você conheceu os 4 episódios líricos mais importantes dos Lusíadas. A Rainha Morta, Inês de Castro, o Gigante Adamastor, o Velho do Restelo,
A Ilha dos Amores e ainda de quebra, A Máquina do Mundo. Ok, meus amores? Um grande beijo, até a próxima aula.